Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. A cortina se abre para o espetáculo diferente. Não há luzes, não há aplausos, apenas memórias. Memórias de artistas que um dia foram o centro das atenções e que o tempo viraram notas de rodapé na história da cultura brasileira. Eles foram ícones, nomes que brilharam intensamente e que aos poucos foram engolidos pelo silêncio. Alguns enfrentaram doenças cruéis, outros o abandono, muitos a solidão e quase todos o esquecimento. Hoje não celebramos apenas a carreira, celebramos sua humanidade, porque por trás de cada personagem havia uma pessoa e por trás de cada sorriso, muitas vezes, uma dor. Este é um tributo àqueles que fizeram do palco sua casa e que, ao final, partiram sem plateia. Eu já sofri e até chorei. Hoje vamos recordar a história de 25 artistas. Começamos com José Carlos Sanches, um galã dos anos 80, rostos e nomes que marcaram uma geração. Ele estava em produções de sucesso como Água Viva, Tititi, O Rei do Gado, Amor com Amor se Paga e Por Amor. Interpretou personagens que o público jamais esqueceu, mas atrás da fama, a vida foi se apagando em silêncio, sem convites, sem amigos, por perto, viveu seus últimos anos distante dos holofotes. O corpo do ator foi encontrado em seu apartamento em Copacabana, já estava morto havia 4 dias. Tinha apenas 67 anos, uma história de solidão e esquecimento. Ilza Carla, você se lembra? Brilhou como poucas, ficou eternizada como a icônica Dona Redonda de Saramandaia, mas em 1994 sofreu um derrame e a vida mudou para sempre. Vieram a obesidade, a diabetes, o mal de Alzheimer, a atriz ficou acamada, os amigos desapareceram. É muito difícil encontrar um amigo verdadeiro. Restou apenas o silêncio. Em 2011 morreu em São Paulo. O corpo foi levado para o Rio de Janeiro e ali foi sepultado, sem homenagens, sem holofotes, diante da glória que um dia a consagrou. Francisco de Franco também conheceu a glória, foi presença marcante na televisão nos anos 60 e 70, atuou em novelas de sucesso, um rosto conhecido, um talento reconhecido, mas o tempo o afastou da mídia. Deixou de atuar e passou a trabalhar como motorista na prefeitura de São Bernardo do Campo. Levava uma vida simples, discreta. Em 10 de abril de 2001, a notícia: morria vítima de um câncer. No velório, apenas 6 pessoas, um silêncio profundo na despedida de um grande ator. Marina Miranda, outra grande dama do humor brasileiro, atriz, fez o país inteiro rir nos programas do Chico Anísio. Criou personagens inesquecíveis, Dona Charanga, Dona Mandala, Crioula Difícil, mas a realidade foi impiedosa. Diagnosticada com Alzheimer, vítima de um distúrbio de acumulação de compulsiva, passou a viver em condições degradantes, cercada de lixo, de materiais descartáveis, de animais mortos, uma cena chocante que surpreendeu até os agentes públicos chamados para intervir. Apesar dos esforços da família, terminou seus dias esquecida, longe dos palcos, longe dos risos, e em 20 de setembro de 2021 morreu aos 90 anos, vítima de infecção urinária e doença pulmonar. Um fim trágico para uma vida que iluminou milhões de brasileiros. Acima e com Deus no coração, você vai longe. Norma Bengel foi uma das maiores atrizes do cinema e da televisão brasileira. Imortalizada em O Pagador de Promessas, brilhou nas telas durante décadas. Mas os últimos anos foram de dor, dificuldades, problemas financeiros graves, saúde debilitada, solidão. Em público, chegou a desabafar. Os amigos haviam desaparecido. Sentia-se esquecida. Em 2013, morreu aos 78 anos, vítima de complicações de um câncer no pulmão. No velório, apenas 15 pessoas. Uma despedida melancólica para quem tanto contribuiu à cultura nacional. Mas tudo passa.
Eu vivo com sonho, rapaz. O homem que não tem sonho é um homem morto. Nelson Nert, você se lembra? Foi um dos maiores cantores românticos do Brasil, conhecido mundialmente como o pequeno gigante da canção. Dono de uma voz inconfundível, vendeu milhões de discos e encantou plateia em vários países. O público chamava de The Little Title of the Brazilian Song. Na América Latina, era El Pequeno Gigante de la Canción. Mas por trás da glória havia um destino cruel. Em 2003, sofreu um AVC, ficou com sequelas motoras, perdeu a visão do olho direito, lutava contra diabetes, hipertensão e Alzheimer. Longe dos palcos e da mídia, passou seus últimos meses em uma clínica de repouso, sem a presença dos antigos amigos, distantes dos holofotes que o celebraram. No dia 5 de janeiro de 2014, morreu aos 66 anos, vítima de complicações de pneumonia, infecções respiratórias e problemas na bexiga. Um fim silencioso para um gigante da canção. Jesus te ama e Ele quer te ver sorrir. Sandra Brea, uma das maiores estrelas da televisão brasileira nas décadas de 70 e 80. Talento, beleza, carisma, atuou em grandes sucessos. O Bem Amado, Corrida do Ouro, Escalada, Elas por Elas, Tititi, Felicidade. Em 1993, teve a coragem de revelar publicamente ser soropositiva, um gesto ousado, pioneira, mas que lhe custou caro. Vieram os preconceitos, o afastamento dos colegas, o silêncio da mídia. Anos depois, a luta contra o câncer, a solidão, o abandono no velório, apenas 40 pessoas, nenhum artista famoso. João Paulo Adorno, outro galã das novelas de sucesso dos anos 70 e 80, atuou em Selva de Pedra, Gabriela e Novo Amor, seu último trabalho. Depois abandonou a carreira artística, preferiu cuidar dos negócios da família. Vivia discretamente, longe da mídia, no Rio de Janeiro. Em setembro de 2018, os vizinhos estranharam o silêncio. O corpo do ator foi encontrado já em avançado estado de decomposição. Estava morto, havia pelo menos 10 dias. A causa provável, um infarto. Sem familiares próximos, sem homenagens, sem despedida, partiu em silêncio. Uma vida que terminou em solidão. Leila Cravo também viveu um desfecho marcado pelo esquecimento. Começou a carreira no final dos anos 60, destacou-se no cinema em papéis de grande repercussão. Na televisão, brilhou em novelas e chegou a ser a apresentadora do programa Fantástico, um momento de grande visibilidade, mas aos poucos foi se afastando da mídia, até desaparecer quase por completo. Morreu em 5 de agosto de 2020, vítima de uma infecção generalizada. A notícia só se tornou pública quase 2 anos depois, um fim silencioso, quase despercebido. Como vai você? Vanusa, quem não se lembra, também partiu em circunstâncias difíceis. Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, brilhou nas décadas de 70 e 80, conquistou o público com talento e emoção, mas os últimos anos foram de solidão, doenças e dificuldades financeiras. A separação do cantor Antônio Marcos entre 1972 e 1976 deixou marcas profundas, uma saudade que nunca se apagou. Passou seus últimos anos em um asilo em Santos, no litoral paulista. Buscava amparo em meio ao isolamento e à fragilidade. Na madrugada de 8 de novembro de 2020, morreu vítima de insuficiência respiratória. Foi sepultada no cemitério de Congonhas, em São Paulo. Partiu em silêncio, mas deixou músicas que se tornaram eternas. Moro num país tropical. Wilson Simonal viveu o auge dos anos 60 como um fenômeno, mas a polêmica sobre a sua suposta colaboração com a ditadura o apagou do cenário musical. Isolado, debilitado pela cirrose hepática, morreu em julho de 2000. Seu último ano foi um silêncio, um adeus ao público. Eternizada como a primeira intérprete da boneca Emília, na versão de 1977 do Sítio do Pica-Pau Amarelo, marcou o público também como Judicéia, Cajazeira em O Bem Amado, a Conceição em A Gata Comeu,
mas por trás da carreira brilhante, a vida foi implacável. Sofreu um AVC que comprometeu seus movimentos. Sem condições de viver sozinha, mudou-se para o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. Ali enfrentou dias de fragilidade. Em entrevista, dizia que passava o tempo rezando. No dia 22 de setembro de 2009, morreu aos 75 anos, vítima de insuficiência respiratória e infecção urinária. Leila Lopes foi uma das atrizes mais queridas dos anos 90. Brilhou em novelas como Despedida de Solteiro, Renascer e Tropa Caliente, dona de uma beleza inconfundível e de um talento marcante. Parecia ter uma carreira promissora pela frente, mas a partir dos anos 2000 sua vida tomou outro rumo. Distante da televisão, enfrentou dificuldades financeiras, problemas emocionais e o esquecimento. Morava sozinha em São Paulo, no bairro do Morumbi. Enfrentava diariamente o abandono e a solidão. No dia 3 de dezembro de 2009, não resistiu ao sofrimento que carregava, partiu deixando uma carta de despedida. Sua morte chocou o Brasil e revelou de forma cruel o peso do silêncio e do esquecimento. Carlos Kurtz conquistou corações com o seu humor, foi o alemão de Os Trapalhões, tornou-se presença constante na televisão e no cinema brasileiro, mas o Alzheimer roubou-lhe o brilho, desligando da carreira. Passou seus últimos anos no Retiro dos Artistas, acompanhado apenas pela esposa e filha. No dia 4 de março de 2003, aos 70 anos, partiu vítima de parada cardíaca, deixando como legado o silêncio daqueles que aplaudiram e depois se afastaram. Cláudio Correia e Castro foi um dos maiores atores da televisão brasileira, interpretou personagens que marcaram gerações. Seu talento e carisma atravessaram décadas, mas os últimos anos de vida foram difíceis. Enfrentava problemas financeiros graves, acumulava dívidas, foi abandonado pela esposa. A saúde, fragilizada pelo diabetes e pela hipertensão, não resistia. Precisou se mudar para o Retiro dos Artistas. Longe do glamour, longe dos holofortes, no dia 16 de agosto de 2005, morreu vítima de falência múltipla dos órgãos, após complicações em uma cirurgia cardíaca. Um fim triste para um gigante da televisão brasileira. Pioneiro do telejornalismo policial na televisão brasileira, mestre em programas de auditório que retratavam uma vida real, sua voz marcante e seu estilo inconfundível marcaram gerações. Mas depois de um derrame em 2001, sua luz começou a apagar. As sequelas o deixaram com dificuldades de locomoção e audição e vieram as dívidas, as dificuldades financeiras. Em dezembro de 2005, aos 78 anos, partiu vítima de complicações pulmonares, deixando para trás um funeral simples marcado pela ausência de aplausos que um dia o acompanharam. Carmen Silva, a pérola negra da música brasileira, brilhou intensamente nas décadas de 70 e 80, com sucessos inesquecíveis, como o Adeus Solidão. Eu já sofri e até chorei. Dona de uma voz potente e carisma marcante, conquistou o Brasil inteiro, mas nos anos 90 sua carreira entrou em declínio. Vieram as crises, a depressão, as dificuldades financeiras e, acima de tudo, a solidão. Após o fim do casamento, passou a viver sozinha. Os filhos se mudaram para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades. Ela ficou isolada, longe dos palcos, longe da mídia. No dia 26 de setembro de 2016, em São Paulo, morreu vítima de uma parada cardíaca causada por tromboembolia e partiu discretamente, longe dos aplausos que um dia consagraram como a Pérola Negra. Sebastião Vasconcelos, mestres de personagens inesquecíveis como Tenório Tavares em Saramandaia, enfrentou um destino duro. Após ser desligado da TV Globo, mergulhou numa depressão profunda. A recusa em cuidar de si mesmo e o isolamento o levaram a um fim silencioso. Em julho de 2013, vítima do choque sepético, seu corpo foi cremado em cerimônia restrita à família. Gilda Cardoso, a eterna Dona Catifunda,
Encantou gerações com seu humor irreverente, mas a mesma irreverência não venceu a solidão. Vivendo só em seu apartamento, partiu em silêncio, sem aplausos, em dezembro de 2019. Seu velório foi discreto, marcado pela ausência do mundo que um dia celebrou. Apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Belchior, dono de uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira, eternizou-se com a Alucinação, disco que mudou a história. Em 2009, desapareceu sem aviso. Foi encontrado anos depois no Uruguai, vivendo sob pontes, distante de tudo e de todos. Um homem isolado, carregando dívidas e memórias, longe dos palcos que um dia o celebraram. Morreu em 30 de abril de 2017, aos 70 anos, vítima de rompimento de aneurisma, deixando um vazio tão profundo quanto sua ausência. Maria Lúcia Dal foi atriz, roteirista, escritora e colunista. Seu talento atravessou o teatro, o cinema e a televisão. Ficou marcada pelo humor ácido e pela inteligência, vivendo personagens em novelas como Gabriela, Anos Dourados e Anos Rebeldes. Mas aos poucos as luzes se apagaram. Os trabalhos rarearam, as oportunidades desapareceram, os amigos se afastaram, sem recursos, enfrentando insuficiência renal e Alzheimer. Foi morar no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Sua única companhia constante foi a filha. No dia 16 de julho de 2022, Maria Lúcia partiu deixando um silêncio. Eva Toldo foi uma das grandes damas da dramaturgia brasileira. Seu talento, locomotivas, e Josefa em O Cravo e a Rosa, mas nos seus últimos anos a solidão o acompanhou. Sem filhos ou familiares próximos, vivia reclusa no Rio de Janeiro, cercada por enfermeiros e funcionários de confiança que se tornaram sua verdadeira família. A doença de Parkinson e Alzheimer e as insuficiências cardíacas o afastaram do palco. Deixou sua herança para aqueles que cuidaram dela. Morreu enquanto dormia em 10 de dezembro de 2017, vítima da pneumonia, distante dos holofotes que um dia o aplaudiram. César Macedo eternizou-se como o seu Eugênio da escolinha do professor Raimundo, levando alegria a milhões de brasileiros, mas por trás do humor houve um destino cruel nos últimos anos. Enfrentou dificuldades financeiras severas, chegou a viver em situações de rua e dormir sobre papelão. Recebeu ajuda do Gugu Liberato, mas a saúde se deteriorou. Diagnosticado com Alzheimer, viveu dias de abandono. Após fraturar o fêmur, sofreu uma infecção hospitalar e pneumonia. Em 30 de abril de 2016, aos 81 anos, morreu no Hospital Estadual de Franco da Rocha, longe dos aplausos que um dia foram sua marca. Elisângela, lembra dela? A atriz também deixou sua marca, mais de 50 anos de carreira. Na década de 70, brilhou em Locomotivas, em 1977, no papel de Patrícia, uma das protagonistas, um trabalho que a eternizou na memória do público. Participou de inúmeras novelas de sucesso ao longo dos anos. Era querida nos bastidores, gentil, admirada, mas a despedida foi dura. Nenhum amigo famoso compareceu ao velório. A imprensa se surpreendeu, principalmente o público. Essas histórias não são apenas relatos de vida, são retratos de preço da fama, do desgaste do tempo e do vazio que segue o aplauso. São memórias que resistem ao silêncio, guardadas por aqueles que lembram e amam. Esses foram os 25 artistas. Se você não é o nosso seguidor, passe a nos seguir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe e deixe a sua mensagem aí nos comentários.